A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Salmos, de número 32, verso 5, que diz: Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Estamos diante de mais um Salmo, e Salmo 32, ele é um poema de Davi, que ensina sobre a verdadeira felicidade. Ele não vem de bens materiais, mas de ter os pecados perdoados por Deus. É considerado um dos grandes salmos de arrependimento e confissão na Bíblia. Nós vamos ver que os versos 3 e o 4, ele fala da dor de guardar a culpa. Todos aqueles que guardam a culpa, todos aqueles que não confessam os seus pecados, eles não vivem em paz, não vivem em tranquilidade. Quando nós lemos esse verso, nós dizemos: enquanto me calei, meus ossos se consumiram de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim, e de dia e de noite meu vigor se esgotou, como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O salmista aqui, ele está deixando bem claro que aqueles que escondem seus pecados, não confessam, seus ossos se apodrecem. Essa pessoa vive enferma, ela vive de uma maneira, espiritualmente dizendo, triste. Mas Davi, ele conta que quando ele tentou esconder o seu erro, o seu corpo e a sua mente sofreram. Não teve paz, não teve tranquilidade, não dormiu direito. E são coisas que acontecem. Então, se temos algo a confessar, que nós nos coloquemos diante do Senhor, tem alguém para pedir perdão, devemos pedir perdão, para que possamos ter paz. Davi, ele sentia um peso enorme o dia todo por não confessar, por não se consertar, não se arrepender. Esconder o erro traz cansaço e traz tristeza por dentro. A pessoa vai morrendo por dentro a cada dia. Mas quando confessa o pecado, no verso 1, 2 e o 5, há um alívio da confissão. Quando ele diz, no verso 1 e 2, diz: bem-aventurado aquele cuja transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Confessei-te o meu pecado e não encobriu a minha culpa. Nós vamos ver que Davi aqui, a felicidade ela começa quando a pessoa ela decide abrir o coração para Deus. Quando a pessoa decide confessar, se colocar diante do Senhor, todas as suas culpas, todos os seus erros, há um alívio, no peso, aquele peso do pecado, aquele peso, ele sai e a pessoa passa a ter realmente alegria no seu coração. Davi, ele diz que confessou o seu erro e Deus perdoou a sua culpa na mesma hora. Então, nós podemos confessar a nossa culpa, se arrepender que Deus, na mesma hora, ele perdoa os nossos pecados. Quem recebe esse perdão fica livre de fingimento e de vida dupla. A pessoa fica longe. Não é uma pessoa que vive de aparência, mas a pessoa que realmente vive a alegria, que tem a alegria do Espírito. Não vive uma vida dupla. De repente, por fora está tudo bem, mas por dentro está tudo mal. Então, que possamos confessar, para que possamos ter alívio de tudo isso, dessa dor. Ele diz que os ossos dele, o seu corpo, a sua mente sofreu por não se consertar diante do Senhor. Vamos ver do verso 6 a 11 o conselho e a proteção de Deus
Quando a palavra diz: assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não te atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. E eu te instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo. Cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. O salmista, ele tem a certeza da proteção e ele recebe os conselhos do Senhor. Deus, ele promete ensinar o caminho certo e cuidar de quem confia nele. Então, que nós possamos confiar, porque o Senhor é um guia seguro. Se nós confiamos nele, ele vai nos conduzir, vai nos ensinar o caminho certo que devemos seguir. Aquele que recebe a proteção e o conselho do Senhor, ele vai viver uma vida de obediência, não sendo um teimoso. E Deus pede para as pessoas não serem teimosas como um cavalo ou como uma mula que só aprende à força. Vamos ver também a alegria final dentro desse salmo, desse texto. Ele termina com um convite para que os justos venham cantar e se alegrar no Senhor. Então, nesse dia, você possa meditar na palavra do Senhor, entender que o Espírito Santo ele tem nos chamado ao arrependimento, tem nos chamado a confessar nossas culpas, nossos pecados, para que assim nós possamos viver em paz, possamos ter paz, para que o nosso corpo, a nossa mente, ela não fique assim, seja bombardeada pelo inimigo, mas sim ao confessar, ao colocar diante do Senhor as nossas culpas, ele perdoa instantaneamente. Então, que nós possamos, nesse dia, meditar nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.